Agora, falando de Bitcoin, muita gente pergunta de Bitcoin. Todo dia vem alguém pra mim e fala, tá barato, tá caro, eu compro. Como que você enxerga o Bitcoin pra curto e médio prazo? E você acha que o Bitcoin bate 100 mil dólares? Então, Como você pela falou, né, experiência trabalha- do mercado, eu não atuo com preço, até porque, imagina, olha só a utilidade disso, do preço da tela e a dinâmica dos fundamentos. Olha que coisa. Se você olhasse lá a Amazon, o preço da Amazon quando estourou a bolha da internet. Sei lá, foi lá, vamos chutar, vai. $100. Na época, $100, se olhasse ali, opa, o cenário tá esquisito, tá caro, é caro. $100, tipo hoje, tipo, se a ação tiver 10 mil, $100, de graça. Então o preço, ele te engana em termos de referência, e a gente é muito guiado por ancoragem, é outro viés. Então quando você se liberta dos preços e fala, não, eu vou trabalhar janelas, você desfruta do grande ciclo. Porque assim, você pode até enxergar um grande ciclo de um ativo, do Bitcoin, de ações, de ouro, de o que você quiser. Permanecer no grande ciclo que é outros 500. Porque no curto prazo pode acontecer de tudo. Pode ter volatilidade, pode ter o chamado evento Black Swan, nenê, acontece um negócio. O cara esbarra num botão ali, joga um míssil errado, faz o exercício militar ali que deu errado, explode o negócio, o cara acha que é uma coisa de guerra. Loucura, o ser humano é louco, cara. Você não sabe, você não tem o controle sobre isso no curto prazo. Não é? Só que aí vai trabalhando essas janelas. Pode melhorar a janela para você fazer aportes e tal. Então, o grande segredo é permanecer nos grandes ciclos. Então, por isso, quando você trabalha com preços, aí tudo bem, chega nos 100 mil dólares, e agora? É caro ou barato? desce. Você olha lá o fundamento, 100 mil dólares pode ser de graça no futuro, por exemplo. Ah, não, mas eu saí. Por exemplo, o cara, se o Bitcoin tá valia, sei lá, $10. O dia que bater $1.000, maluco, eu vendo tudo e não sei o quê. Entendeu? Aí o próprio último topo que a gente teve em 2017, a $20 mil, o Bitcoin tava, se olhar o fundamento, era uma janela pra pular fora, caríssimo. $20 mil hoje. Tá barato. Ficou barato. Tá vendo as referências? E você vai se libertando dos preços. Fala, não interessa, eu vou olhar em conjunto. Então, o Bitcoin tem uma grande assimetria, uma distorção que chegou em relação aos fundamentos e os preços que ocorreram, principalmente na capitulação de junho, não eram vistos desde lá do flash crash de março de 2020 e também no começo desse atual ciclo de alta, que foi final de 2018, começo de 2019. Ou seja, a pessoa que quer investir em Bitcoin vai devagarinho agora, mas tá num momento. Eu acho que todo que mundo tá deveria barato. ter uma meta de longo prazo de acumular pelo menos um Bitcoin. Vai comprando ali umas frações, porque só vão existir 21 milhões, vários foram perdidos. E no futuro, se você tiver um Bitcoin, pode ter certeza que você vai estar lá num grupo seleto, não é? De um ativo que é uma alternativa ao sistema financeiro, não é? Mundial. É um ativo que tem características do novo momento que a internet está começando a desenrolar, que é você ser responsável pela custódia dos seus dados, você não ter mais fronteiras. Mas você vê que... Por que eu gosto tanto do Bitcoin e do ecossistema das criptos, principalmente nesse momento? Você tem, de um lado, uma globalização liderada por esses burocratas, esses políticos, comando guerra, enchendo o saco. E do outro, você tem uma válvula de escape, que é uma globalização digital que o Bitcoin e os projetos, não é, podem proporcionar. Porque não tem fronteira. Você vê, o jovem, por que conquistou o coração da juventude? Criptos. Porque o jovem, ele sabe, aquilo é meu, tá aqui na minha mão, é minha custódia, eu posso transacionar a hora que eu quiser. Ah, não, meu amigo. Qualquer lugar, né? É bolsa de valores, é das 9 às 17, depois dias úteis, e não sei o quê. Não, o cara não tem tempo, tem 24 horas, o cara faz, não é? O cara tem essa consciência. Eu acho que tá mudando, primeiro, a sensação de termos de propriedade, de deter uma propriedade de verdade. Porque quando a custódia está na sua mão, você tá à mercê ali, o cara quebra, dá uma loucura, acontece, perde. E também de não ter fronteiras e também não ter limites de horário, você poder transacionar livremente. A hora que você quiser. E uma coisa que é importante, quando a gente fala de Bitcoin e criptos, tem um pêndulo que acontece nesse ecossistema de tempos em tempos, que é o seguinte. Tem momentos que os chamados maximalistas falam assim, ah, não, só o Bitcoin que tem que existir, as altcoins não deveriam nem existir, tem que, sei lá, botar fogo nelas, acabar com isso e etc. Tem momentos que as altcoins sobem tanto que os caras falam, qual a próxima cripto que vai superar o Bitcoin? O Bitcoin é... Vale mais a pena. O Bitcoin é um Orkut. Calma, maluco. A gente tem que recorrer agora à biologia para explicar isso. Como um sistema natural. O ecossistema do Bitcoin e demais criptomoedas, ele é muito próximo de um sistema natural. Ele atua por camadas.
Você tem lá a origem, a gênese, que é o Bitcoin, que é a primeira camada. Se instalou. Acima dele, você tem as chamadas altcoins, que é uma camada de experimento. Isso acontece também em outros setores, e em setores da economia também. Qual que é a vantagem do Bitcoin? O Bitcoin pode ficar lá sentadão, olhando a maluquice que acontece na camada de experimentos. Muita coisa vai dar errado e vai deixar de existir. Algumas coisas vão dar certo. E ele fala, é uma fonte de aprendizado para ele, sem precisar se expor ao risco de ruína. Ele aprende observando. E de uma forma lenta e conservadora, ele incorpora ao protocolo. Como a gente está vendo isso acontecer recentemente. E deve ser dessa forma. Já, por que de tempos em tempos a camada de experimentos ela tem um certo brilho? No médio e longo prazo, o Bitcoin ele tem a chamada convexidade natural de longo prazo. Quer dizer o quê? Ele tende a ter uma performance, um brilho, uma incorporação de valor maior do que todo o ecossistema, pela posição privilegiada que ele tem. Só que a camada de experimentos, de tempos em tempos, vai ter um brilho justamente para atrair mais experimentos. Ao matar a camada de experimentos, você força o Bitcoin a ter que se expor a ruínas para fazer... Aí vai ficar parado, vai ficar estagnado. Quando que o sistema natural morre? Quando ele para de interagir com o meio ambiente e ter essas trocas e saber o que está acontecendo. Por exemplo, sistemas que são privados de estresse. Tipo, o cara, não vou fazer mais exercício, o meu músculo, sei lá, vou ficar sentado 20 anos aqui que não tem problema. Eu já malhei, ó, tô com as pernas lá do Muse, ó, já tô musculoso, eu vou ficar agora 20 anos sem malhar, pô. Aí o maluco vai levantar 20 anos, e aí? Outra coisa, privar de volatilidade, floresta. A ideia é genial. Vamos combater os pequenos focos de incêndio na floresta. Acumula o material inflamável, tem uma fagulha um dia, a floresta inteira vai pro espaço. Então, sistemas naturais precisam estar em contato com o meio ambiente, tem que ter momentos de estresse também para ele aprender com aquilo, e numa estrutura descentralizada, os erros são permitidos. Se você tem uma estrutura centralizada, tipo o sistema financeiro mundial, o banco faz o experimento, dá errado, quebra um bancão aí, pô, vai todo mundo feito na dominó. mesma onda. Agora, você tem uma camada de experimentos que não interessa. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu agora nessa última capitulação. Você teve projetos literalmente desaparecendo, dando problema, o inferno. Você teve dinheiro do pagador de impostos para socorro? Teve nada. Teve circuit break? Ah, não, vamos travar aqui. Suspendemos a negociação para ver o que vai acontecer. Teve nada, pô. Foi o mundo livre funcionando naturalmente se filtrando. E o Bitcoin, de tempos em tempos, esses ataques que ele recebe também de governos, tentativas de regulação, haters, tudo isso. Ah, não, fortalece, torna ele mais forte. Aí responde a sua pergunta. Aí que tá os traços de antifragilidade, aquilo que prospera no meio do caos e da desordem. E os membros da família da desordem é isso, variação, volatilidade. E o principal membro da família da desordem, que é o que tá acontecendo ainda, é o tempo. Quantos anos que tá, né, direto no ar? Às vezes vai um app do banco e fala, pô, tem que pagar os negócios aí, deixei pra última hora. Puta, saiu do ar o negócio e tal. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem a dinâmica do ecossistema, a importância da camada de experimentos para fortalecer o próprio Bitcoin. Porque a gente fala, não, tem que acabar, não, o Bitcoin fica com convexidade natural, ele não precisa se expor, ele só observa. E os experimentos são legais também, porque é fonte de aprendizado, é descentralizado, e começa a atuar em diversos setores. Vamos descentralizar streaming de música. Tem um projeto lá, o Áudios. Vamos tornar os smart contracts melhores. Você precisa dos oráculos, por exemplo, Chainlink. Aí você tem tipos de oráculo. Oráculo de entrada, que vai lá, captura uma informação para trazer para o smart contract. Mundo externo. Por exemplo, o DeFi lá, né? Finanças descentralizadas. Você precisa saber lá as cotações, para ver como é que tá as garantias, como é que tá flutuando. E aí, o Chainlink é legal porque é um sistema descentralizado de capturar isso, recebe a recompensa e agrega essas informações. Então, torna elas muito confiáveis. Tem o oráculo de saída, que é você enviar alguma informação do próprio blockchain para alguma coisa, sei lá, destravar uma porta, né? Aquela tal da internet até das pra coisas. De carro, pagamento, tem, né? Pagamento de ordens de Fazendeiro pagamento. Usa para estudar a situação climática das regiões. E uma coisa que eu acho legal dos oráculos é os oráculos cross-chain, que é aquela palavra mó difícil, que até enrola a língua. Vamos ver se eu acerto de primeira. Interoperabilidade entre os blockchains. Você extrair informações de um blockchain para o outro e eles poderem conversar entre si. Isso é sensacional, esse é o futuro. Então, os oráculos é um segmento, né? Uma solução
do ecossistema das criptos muito interessante. Você tem finanças descentralizadas, não é? Tem muita gente desbancarizada ainda no mundo. Tudo bem que tem especulação, exagero, alavancagem. Que tá no ser humano também, né? Infelizmente, isso acontece. Ganância, Só né? que sempre vai aprendendo. Por exemplo, um exemplo de aprendizado no próprio ecossistema do Bitcoin, e que é importante dizer. Eu vi, Richard, eu tava vendo o noticiário e eu vi que deu um hacker lá no Bitcoin. Que hacker no Bitcoin? Você tá maluco? Em primeiro lugar, a rede do Bitcoin nunca foi violada. Ela é imutável. Acabou. Primeiro ponto. Os problemas aconteceram na periferia da rede. Como, por exemplo, exchanges. As exchanges aprenderam com os hacks que vão acontecendo. Os hacks que estão acontecendo no DeFi. Por quê? Como não destrói tudo, igual uma queda de avião, cai um lá, você aprende com aquilo. Pô, o que aconteceu esse acidente? Vai tornar os voos mais seguros. Então você tem isso aí, porque se fosse o seu, cai um avião, cai todos. Acabou o segmento. Então, as pessoas têm que entenderem que esse ecossistema, ele atua como um sistema natural, pulsante, assim. E tem uma relação entre essas camadas. E vai fortalecendo ela. E o Bitcoin tá lá no lugar dele, na gênese. Ele tem convexidade natural de longo prazo. Ele é a reserva de valor que permite justamente a gente fazer todos esses experimentos. Ele dá o lastro de valor para isso.